Amém, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 15. O título dessa pregação é A Morte da Hipergraça. Acho que, não sei quantos de vocês conhecem esse termo, né? Esse termo chamado hipergraça. E esse é um assunto que, como eu estou seguindo a ordem dos Salmos, e hoje nós vamos tratar o Salmo 15, esse Salmo ele vem trazer, de alguma forma, um pouco da nossa reflexão acerca deste assunto. Graça, todos nós sabemos o que é, então hipergraça seria essa graça de alguma forma potencializada além daquilo que ela é, daquilo que é o objetivo dela ser. Então, por isso, hipergraça, né? De algo que é maior do que ela mesma se propõe a ser. Então, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, onde havia abundância de pecado, superabundou a graça. Então, nós temos convicção de que nós éramos pecadores e havia abundância de pecado no mundo, nas nossas vidas, e em Cristo Jesus nós recebemos uma superabundante graça que cobriu os nossos pecados. Porém, a partir de Cristo, como deve ser o nosso proceder diário? Até onde que a aplicação da graça na nossa vida é algo que abraça o nosso pecado, mesmo conscientes daquilo que Jesus fez pelas nossas vidas, e até onde nós estamos liberados para o pecado, e tratar e ter certos comportamentos contrários àquilo que a Bíblia propõe. Então vamos ler lá, queridos, Salmo número 15, a partir do verso 1. O salmista, segundo a tradição, foi um salmo escrito por Davi. Então Davi escreve assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Então, lembrando que no tempo de Davi, o templo não havia sido construído ainda. O que havia era apenas o tabernáculo, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Junto da tenda havia o altar do sacrifício, que era realizados os sacrifícios anuais, tudo aquilo que a tribo dos levitas e os sacerdotes operavam exclusivamente no serviço para Deus, no caso, o tabernáculo em si. E então, Davi não tinha ainda o templo, mas ele sabia do santuário, e ele falava assim: quem poderá habitar dentro do santuário, dentro do santo lugar? Quem poderá habitar no teu monte? Porque havia também esse conceito de que quando se ia buscar a Deus, o profeta ia até o monte também receber de Deus a palavra. Por isso que muita gente hoje, especialmente no meio pentecostal, fala assim, né? Vamos para o monte orar. Então esse conceito é um conceito que vem lá desde o Antigo Testamento, né? Então mesmo que seja no meio de uma mata, né? Sem nenhum tipo de morro, alguma coisa, se utiliza esse termo monte, porque se entende de que no monte Deus se revela para nós. Lá no verso 2 ele vai dar uma resposta então diante desse questionamento. Então ele faz a pergunta e ele mesmo responde essa pergunta. Ele fala assim: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Em algumas traduções vai aparecer ou vive com integridade. Ele vai trazer essa tradução. Então essa palavra vive, que aparece ali no hebraico, ela tem um conceito bem interessante. Ele fala sobre ir, sobre andar, sobre vir, sobre partir, sobre proceder, sobre mover, sobre o próprio morrer, sobre o viver, sobre o modo
de vida. Então, aquele que vive com integridade tem a ver com algo que está tudo ligado 24 horas por dia, no todo da nossa existência. Então, no nosso falar, no nosso movimento, até mesmo o nosso morrer tem que ser um morrer com integridade. Se é para morrermos, que a gente morra com integridade, é o que o texto está falando. Então, na concepção de Davi, quem que é aquele que pode habitar no santuário de Deus? Quem é aquele que pode subir até o monte do Senhor, aquele monte que fumegava, aquele monte que pegava fogo, que era coberto pela nuvem da glória de Deus? Quem que pode subir diante de Deus? E ele vai dar essa resposta, então. É aquele cuja vida é 100% íntegra. E essa palavra íntegra também, essa integridade que o texto traz no hebraico, vai falar sobre alguém que é completo, alguém que é totalmente íntegro, alguém que é inteiramente íntegro, alguém que é são, alguém que é saudável, alguém que é integral, referindo-se ao tempo, ou seja, não é somente um tempo, um momento que ele é o tempo todo. Ele é uma pessoa íntegra. Aonde ele estiver, ele é uma pessoa íntegra. Então ele não é só íntegro aqui dentro, ele só não é íntegro, não é somente íntegro quando ele está na escala de alguma coisa, né? Porque muitas vezes a gente pensa, essa semana eu estou na escala do louvor, então eu vou pecar menos essa semana, né? Eu vou jejuar, vou me santificar um pouco menos, né? Mas se eu não estou em nenhuma escala, não estou envolvido em nenhum ministério dentro da Gólgota, então eu posso pecar à vontade. Quantos aqui não tiveram já esse pensamento? Esse pensamento já se passou pela minha cabeça muitas vezes. Essa semana eu não vou fazer nada mesmo, então eu posso dar uma liberdade para pecar um pouco mais, né? Agora tem outro problema, tem aquele que mesmo estando na escala está pouco se lixando, né? Peca igual que se lasque, né? Vou entrar na escala, né? Um pouquinho antes é capaz de ainda fazer umas cacas, né? E está tudo certo. Então esse é o conceito. E aqui o salmista está falando disso. Então é uma pessoa sem defeito, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que está completa ou inteiramente de acordo com a verdade e os fatos. Então o texto hebraico ele vai trazer essa reflexão, que para Davi, praticamente, a única pessoa que era capaz de estar no Santo dos Santos, entrar no santuário, subir no monte, estar na presença de Deus, era uma pessoa praticamente perfeita. Era uma pessoa que não podia ter sobre ela nenhum tipo de erro, defeito ou pecado. Aí ele continua dizendo, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando o lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Só que existe um problema, que nem mesmo Davi se encaixa nesse quesito. Então, como a gente tem falado, queridos, sobre os Salmos em especial, os Salmos não é uma reflexão apenas dele, partindo dele como se ele fosse o exemplo a ser seguido dentro daquilo que ele está propondo, né? Como a gente viu na minha pregação passada, no Salmo 14, quando ele apresenta a questão do tolo que diz que não há Deus, todos nós estamos incluídos naquela perspectiva que Davi fala. Ou seja, a visão de Davi que ele está recebendo sempre é uma visão de algo que o tempo dele não está vivendo, que o reino ainda não está sobre a terra, e é algo que vai apontar para aquilo que Jesus viria e trazia sobre a igreja. Então só existe um que é capaz então de estar na presença de Deus, estar no monte em todo o tempo, que é o próprio Deus. O ser humano em si ele não pode. Então, para vocês terem uma ideia, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que passar por um monte de ritos de purificação antes dele ousar entrar no Santo dos Santos. Porque se ele não fizesse exatamente aquele processo de ritos, de sacrifício, de purificação pessoal,
para entrar no Santo dos Santos, que não tinha nada a ver com o caráter dele, não tinha nada a ver com o pecado dele, não tinha nada a ver com quem ele era, mas por seguir exatamente aqueles ritos estabelecidos por Deus, ele era fulminado quando ele entrava na presença de Deus, se ele não obedecesse integralmente todo aquele rito. Então ele precisava observar aquilo que Deus tinha estabelecido. Então, quando a gente vem para cultuar a Deus, quando a gente dobra os nossos joelhos no nosso quarto, onde nós estivermos, e a gente ousa levantar o nosso pensamento, a nossa voz, o nosso coração para Deus, nós precisamos entender, queridos, o tempo todo isso, que Deus só recebe a nossa oração por causa daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Amém? Certo? Não há nenhum momento na Bíblia estabelecida que nós nos achegamos a Deus, nós oramos, nós chegamos na presença do Deus vivo por nossos próprios meios. Por meio do nosso caráter, por meio da nossa conduta, por meio da nossa pessoa, por aquilo que nós somos. Deus não nos recebe por aquilo que nós somos. Deus nos recebe por aquilo que Jesus é, por aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Então nós podemos nos achegar na presença de Deus. Aí, meus queridos, apontando agora aquilo que a Bíblia no Novo Testamento vai apontar diante dessa realidade, que é a realidade de que somente aquele que é perfeito pode estar na presença de Deus, abram suas Bíblias em Gálatas 5, 19 a 21. Eu quero ler 3 textos no Novo Testamento para a gente trabalhar. O Lucas até falou na última pregação que a gente faz tempo que não está pregando sobre o Novo Testamento, né? Na verdade, a gente está pregando, automaticamente pregando o livro de Salmos, mas sempre apontando aquilo que o Novo Testamento está falando a respeito daquilo que os salmistas, Deus revelou por meio do salmista, né? Então, Gálatas 5, 19 e 21 vai dizer assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, daí ele vai falar adultério, ele vai falar fornicação, impureza, lascívia. Eu acho interessante porque Paulo, ele no versículo 19, ele pega pesado com a questão da sexualidade, né? Ele usa 4 palavras para falar sobre sexualidade aqui. Ele vai falar adultério, vai falar fornicação, ele vai falar impureza sexual, porque aqui o texto vai trazer porneia no grego, ele vai falar também sobre lascívia. Então, os 4 questões sempre tratando a questão da impureza na nossa sexualidade. Então, não é novidade que a sexualidade é um problema para a humanidade, né? Naquela época não tinha internet. Naquela época, na minha época de jovem, tinha as locadoras, né, de VHS, e então um homem precisava ter no máximo, né, no mínimo 18 anos para que tivesse acesso à pornografia, né? Aí tinha também as revistas pornográficas que também só era permitido maiores de 18 anos comprar. Então, sempre houve essa questão, né? Então, não havia, antes de existir revistas, de existir VHS, havia outras formas de pornografia, onde o ser humano sempre teve acesso, né? No mundo greco-romano também era virado no Janho, né? Virado no Satanás. Então, sempre foi um problema essa questão da sexualidade. Então, quando Paulo está escrevendo para uma cultura, que era a cultura dos Gálatas, que não é para uma cultura judaica, mas é uma cultura gentia, uma cultura não judaica, no caso, ele precisa estabelecer alguns conceitos que eram conceitos para eles tudo certo. Estava tudo certo, alguns conceitos que eles tinham acerca da sexualidade, então estava tudo bem. Aí vem o cristianismo com a sua herança judaica, que agora se torna judaica cristã, e eles precisam estabelecer certas coisas para a nossa sexualidade. Olha, não é porque agora é cristão que é festa, entende? Que é festa. Não, aquilo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento e que o Novo Testamento vai confirmar, queridos, significa que aquilo que foi dito por Moisés há 1500 anos antes de Cristo chega no Novo Testamento, também é confirmado. Então, aquilo também é e deve ser observado por todos nós, que é o cuidado com a nossa sexualidade. E aí Paulo continua, fugindo da questão da sexualidade, mudando de assunto, ele vai falar sobre idolatria,
sobre feitiçaria, e aqui então o apóstolo Paulo vai atacar diretamente tudo aquilo que também era proibido no Antigo Testamento, que era a questão de você adorar outros deuses, a questão da feitiçaria, ou seja, da necromancia, de você consultar os mortos, né, de você consultar os espíritos, né? Então, muitas vezes a gente entende, né, e a gente abraça que todos os caminhos levam a Deus, e essa possibilidade que eu acho, por exemplo, uma aberração, que é aquilo que acontece, por exemplo, na Bahia, onde as mães de santo vão lá lavar as escadas da igreja católica, né? Então, aquilo é um absurdo, porque o cristianismo, o candomblé, o cristianismo e o espiritismo, o cristianismo e todas as religiões que trabalham com o ocultismo, elas são incompatíveis na sua doutrina. Não tem a menor possibilidade sobre a face da terra de todas as religiões estarem certas. Isso não funciona, não tem como. Não tem como, em nenhum pensamento, nenhuma lógica do pensamento faz sentido duas coisas contrárias, absolutamente contrárias, serem a verdade. Ou uma está certa, ou a outra está certa. As duas estarem certas não tem a menor possibilidade de ser. Então Paulo está atacando diretamente, fala, olha, idolatria, ele fala que a idolatria, ela procede da onde, meus queridos? Ela procede do céu? Ela procede do Espírito? Não, ela é fruto da carne. Paulo está falando, é algo carnal, portanto o ocultismo, a feitiçaria, qualquer coisa, seja ela qual for, ela é fruto da carne. Ela não é fruto do Espírito, ela é fruto da carne. Também ele vai falar de inimizades, vai falar de contendas, vai falar de ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. E aí é interessante que depois de feitiçaria, ele vai atacar também, vai usar vários termos aqui, assim como ele usou vários termos para tratar a questão da sexualidade, aqui ele vai usar vários termos para falar sobre a nossa comunhão, sobre as brigas, sobre as rixas. Isso aqui não é somente entre irmãos em Cristo. Isso aqui é a minha relação com os meus vizinhos, com todo mundo que vive, né, ao meu derredor, que eu saio de casa, dentro de casa, no trabalho, na internet, aonde for, né? Dentro de casa, especialmente, né? Marido e esposa, quando você cria o hábito de brigar, né? Então, eu e a Kátia já criamos. Cadê minha mulher? Então, posso falar, não está aqui. Quantas vezes a gente teve o hábito de brigar, entende? Aquela coisa de não tolerar mais. Qualquer coisinha já chutava o balde, já partia para 10. Então, qualquer discordância, aquilo virava briga. Então, a gente precisou, no momento, sentar e parar e falar, cara, deu? Parar esse vício da briga. E aí a gente vai criando recursos, né? Hábitos acabam sendo mudados para que a gente pare de brigar, né? Uma das coisas que eu tenho falado para os casais é as mudanças que precisam acontecer na forma de falar um com o outro, né? Por exemplo, então, uma das coisas que eu e a Kátia, a gente pratica muito para não brigar, né? Porque a gente continua sendo os dois assim, sangue nos olhos, mas a gente precisa mudar os hábitos, né? Então eu vou falar assim, olha, eu quero te falar uma coisinha, mas não quero brigar, entendeu? Então, se eu te falar, você promete que não vai brigar? Entendeu? Tem que assinar pacto de sangue ali, tem que tirar, né? Promete que não vai brigar? Prometo. Então, ó, beleza. Daí você fala, como a pessoa prometeu que não vai brigar, não briga. E é assim que funciona. Antes, se não falasse isso, fosse falar qualquer coisa, quebrava. Opa. Amém? Então, Jesus nos deu a esperança. Oi, amor. Estava elogiando minha esposa, dizendo que você é uma esposa maravilhosa. Então ele vai falar, queridos, olha, ele vai falar sobre inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões. Tudo isso ele aponta que da onde vem isso? Da carne. Então, é óbvio que essas brigas em casa é fruto da carne. Isso não vem do Espírito.
Amém? Não vem. Essa briga de filho com pai, com mãe, briga de mãe com filho, isso não vem de Deus, isso vem da carne. A briga entre irmãos. Eu estava visitando uma família essa semana, dela me falando que quando eu era mais nova, as brigas que tinha com a irmã, né? Aí eu me assustei, porque as duas saíam literalmente no tapa, né? Saíam na porrada as duas irmãs, né? Não é a Carol e a Maiara. Vocês também saíam na porrada quando era pequena? Não? Até porque tadinha da Maiara, né? Vai falar sobre invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí isso é muito forte para mim, quando Paulo fala isso, porque Paulo está falando isso para a igreja. Paulo está falando para a igreja. Então, Paulo está falando que aquele que vive na praticidade disso, mesmo que já tenha alcançado supostamente a graça, tenha sido salvo em Cristo Jesus, já esteja vivendo em Cristo Jesus, mas acha que a graça é a casa da mãe Joana e pode praticar isso, é uma pessoa que já caiu na hipergraça. Já acha que a graça é algo que valida, então, o comportamento como um todo. Estou entendendo por que hipergraça? É porque faz a graça ser maior do que ela é. E Paulo é o apóstolo que recebeu de Deus a revelação da graça e que trouxe esse ensino para a igreja. Então ele está falando, olha, essas são as obras da carne. Significa que aquele que vive na praticidade de tudo isso daqui, todos os dias, eu não estou dizendo que você nunca vai ter um momento de imperfeição, né, de entortar o caneco, quem sabe, um dia, né, certo? Ou comer demais, de passar mal. Né? Vocês já viram alguma igreja assim, ó, lá, ó, eu nunca vi na igreja presbiteriana, desde que eu nasci, eu nunca vi assim lá no boletim assim, irmão Lucas está em disciplina por glutonaria, comeu demais. Né? Você nunca viu, entendeu? Né? Certo? Estou brincando, viu, Lucas? Eu sei que você está... Então, a glutonaria é um pecado. Comer demais é pecado. Vocês concordam que é pecado? Que é um fruto da carne? É uma falta de equilíbrio, é um desequilíbrio isso. Certo? Não sou eu quem está falando isso. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. E ele fala, e eu não sei em que medida isso se manifesta, mas ele está falando que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, olha que pesado isso. Aí lá em 1 Coríntios, queridos, capítulo 6, eu vou ler alguns versículos, não vou ler todos eles, acredito. A partir do verso 9 diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Então esse coração perverso, sabe, eu acho que a gente tem que sempre fazer essa avaliação do nosso coração. Porque eu conheço crente que tem um coração ruim. Gente que é perversa. Gente que é maquiavélico. Gente que tem o prazer no mal do outro. Que quer ver o outro se lascar. De verdade. Quando fala do outro, fala com maldade na língua. Então ele fala assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Aí, novamente, ele vai atacar as mesmas questões que ele ataca em Gálatas. Nem imorais. Então, essa palavra imorais aqui no grego é porneia. Então, nem os pornográficos. Então, naquela época não existia pornografia, mas o que existia era imoralidade sexual, que é a tradução correta dessa palavra. Então, nem aqueles que são imoralmente, sexualmente imorais, nem aqueles que são idólatras, novamente vai atacar a idolatria, nem os adúlteros, nem, aí ele vai falar, na tradução vai estar homossexuais passivos ou ativos, vai estar na questão ali da tradução da NVI. Essa palavra malakos no grego, a maior parte dos teólogos, meus queridos, traduzem essa palavra por homossexual. Então, praticamente a totalidade dos teólogos traduzem essa palavra.
Mas essa palavra só é traduzida como homossexual somente uma vez no Novo Testamento, que é no caso aqui em 1 Coríntios. As outras duas vezes em que ela aparece no Novo Testamento, vai falar sobre um traje fino. Então, mas fino no sentido de rico, alguém que tem um traje macio, né? Porque a palavra ela tem esse sentido de algo macio, é algo que não tem dureza. Então, alguns entendem então que essa palavra ela aponta para um homem macio, um homem, no caso, um homem muito eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, com o tipo de palavra, mas não é um homem forte, digamos assim, é um homem fraco, digamos assim, né? Então, alguns entendem, traduzem isso como homossexual. Então, eu não fiz um estudo sobre essa palavra malakos para trazer aqui, mas tem muitos pastores de igrejas que abraçam essa questão da homossexualidade, que justamente confrontam essa tradução, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eu não estou dizendo que a Bíblia, no Antigo Testamento, não condena essa questão da prática da sexualidade, né? A gente tem que entender, assim, queridos, essa questão da sexualidade. Se a gente não olhar para a questão bíblica, nós olharmos somente para a questão natural das coisas, o órgão sexual da mulher e o órgão sexual masculino, naturalmente, existe para se encaixar e para um propósito que é a reprodução e o prazer sexual, certo? Muitas pessoas entendem que o ânus é um órgão sexual. Ele não é um órgão sexual, certo? Por mais que algumas pessoas fazem uso para o sexo, ele não é um órgão sexual, certo? Não é um órgão sexual. Portanto, ele não foi criado para isso, ok? O ânus é um órgão expelidor. Ele não é receptor, ele é expelidor, certo? Ele não foi criado para que nós fizéssemos uso dele para a prática sexual. Para a prática sexual foi criado o pênis e a vagina, certo? Amém? Pode falar essas palavras aqui dentro? Amém? Alguém não sabe o que é isso? Né? Precisa trazer. Põe lá no. Certo, queridos? Amém? Então, olhando por isso, claro que, biblicamente falando, você não precisa nem ter muito texto bíblico falando disso, né? Que Deus não criou o homem e a mulher, nem a mulher para isso, certo? Amém? Certo? Deus criou o órgão sexual com um propósito. E mesmo a natureza, não existe na natureza essa questão da homossexualidade, porque muitas vezes, mas tem lá a questão da submissão, né, que algumas vezes você vê um macho e um outro macho tendo algum tipo de supostamente relação sexual, né? Mas você nunca vai ver um leão macho, por exemplo, um leão, que ele vai em algum momento abandonar uma leoa para ir viver um caso de amor com outro leão e os dois vão nunca mais querer saber de leoa na vida deles, ok? Como é o que acontece com o ser humano, certo? Amém, queridos? E se for para olhar a natureza como padrão de comportamento para nossas vidas, é complicado, né? Certo? É complicado, porque você sabe que cachorro, né, não respeita a mãe, irmã, avó, não tem nada a ver, né? E a gente entende que a questão da sexualidade também existe a questão do incesto e tudo mais. Amém, queridos? Então, estou falando uma coisa que aquilo que a gente fala não é uma coisa absurda, certo? É uma questão meio que lógica. É aquilo que a própria natureza aponta para todos nós. Amém? Não foi criado para isso. Nem natureza aponta isso como uma prática normal. Ainda que a gente tente estabelecer alguns conceitos e trazer isso para que algumas coisas podem ser praticadas, mas biblicamente, então, utilizando a Bíblia, não é algo que a Bíblia aponta como válido para qualquer um de nós, e inclusive o sexo anal, certo? Amém? É pecado, é errado nós praticarmos esse tipo de coisa, certo, queridos? Amém? Amém? Olha, se eu saio, se eu descubro.
Então, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, novamente, ele coloca essa questão da herança do reino de Deus. Que certos comportamentos, por mais que eu sou salvo em Cristo Jesus, que eu sou uma pessoa que foi abraçado pela graça de Deus na minha vida, a graça não é uma liberação para que eu viva a hipergraça. Porque a hipergraça é justamente isso. A hipergraça diz que eu posso fazer tudo isso daqui, viver isso daqui todos os dias da minha vida, que eu vou continuar sendo uma pessoa salva. É isso que está falando. E o apóstolo Paulo está falando que não. Olha, em algum momento ali, aquilo que você entendeu acerca do evangelho, acerca da graça, você se equivocou. Está equivocado. Amém, queridos? Certo? Então ele vai continuar lá. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Olha só o que Paulo fala. Vocês eram assim. Eram assim. Essa era a prática de vocês. Era assim que vocês viviam a vida de vocês. Mas agora vocês foram alcançados. Vocês foram lavados. Foram santificados. Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então lá Davi vai falar, quem é que pode habitar com o Senhor? Ninguém. Porque ninguém é perfeito. Porque ninguém vive segundo o coração de Deus. Ele está apontando isso, mas espera aí, então, como é que se resolve isso? Jesus veio e resolveu. Santificou nossas vidas, santificou nossos corações, mudou a nossa mente, mudou a forma com que a gente enxerga a sexualidade, mudou a forma como a gente enxerga a inimizade, mudou a forma como a gente enxerga a questão da nossa religiosidade, a idolatria, o ocultismo, mudou a forma como a gente enxerga a nossa liberdade de beber, por exemplo. Eu posso beber uma bebida alcoólica? Posso. Posso me embriagar? Não. Eu posso comer o que eu quiser? Posso. Posso comer até explodir o bucho? Não. Posso comer até passar mal e ter que enfiar o dedo na goela para vomitar? Não. Não e não e não. Amém? Certo? Olha, ele vai falar daí no verso 12. Olha que coisa linda. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém? Certo? Ele vai falar uma coisa interessante ali no verso 13, mas eu quero tratar ali, pular no verso 15, olha. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Então, novamente, Paulo está tratando a questão da sexualidade, porque muitos talvez estivessem entendendo que estava válido. Talvez alguns crentes na Galácia estavam entendendo que não, podia fazer o que quisesse. Porque eles entenderam que a graça, que nada do que eles fazem, né, os faz, de alguma forma, perder a sua salvação, alguma coisa desse tipo, e vem o apóstolo Paulo e fala, olha, espera aí, queridos, não é a casa da mãe Joana, não. Vocês têm certas coisas, vocês não podem mais viver na praticidade das suas vidas. Aí ele está, inclusive, ele fala lá no verso 16, ele fala assim, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Então Paulo, olha a seriedade quando está tratando a questão da sexualidade. Que o sexo foi feito, portanto, para quem? Para duas pessoas que se amam, duas pessoas que querem passar o resto das suas vidas juntos. Amém? Vamos lá para Hebreus, queridos, no capítulo 12, o último texto que eu quero trabalhar com vocês. Agora, fugindo um pouco do apóstolo Paulo, indo para o autor de Hebreus, o qual nenhum de nós sabemos quem é o autor, né? Eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo, mas não posso afirmar absolutamente. Hebreus capítulo 12, versos 14 a 16. Lembram que ele falou sobre a inimizade, sobre toda a questão da sexualidade, e agora o autor de Hebreus vai falar. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que
viver a paz com todos nós temos que buscar santificação para as nossas vidas diariamente. Sem essas duas coisas, se a gente procura uma vida de inimizade, se a gente procura uma vida de não santificação, acha que é a casa da mãe Joana, onde a gente pode pecar à vontade, fazer à vontade tudo aquilo que a Bíblia proíbe para nós, o que o texto fala? Ninguém verá o Senhor. Quem assim vive, quem assim tem um comportamento diário. Então, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja, novamente, fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Especialmente essa parte em que o autor fala assim, nenhuma raiz de amargura. Isso aqui me chama atenção, especialmente para algumas pessoas que, por exemplo, pegam e tem uma situação que acontece entre nós aqui, e a gente se magoa com aquilo. Aí pode ser numa questão de uma relação, pode ser numa falta também, muitas vezes, que acontece de, por exemplo, né, você pega e entra aqui num domingo à noite, passa por umas pessoas e você não cumprimenta uma pessoa. Então, esse não cumprimentar a pessoa pode estar ligado a uma distração, né, uma pessoa distraída, que realmente, às vezes, está ali com o TDAH num nível máximo, né, passa e não cumprimenta as pessoas, ou pode ser também uma situação em que você não cumprimenta porque não está afim de cumprimentar mesmo, ponto. Há algum problema com essa pessoa e não estou afim de olhar na cara dessa pessoa. Não estou afim de olhar na cara de fulano hoje. E aí isso muitas vezes pode nos empurrar até mesmo para a possibilidade de mudar até de igreja, só para nunca mais trombar com aquela pessoa na nossa vida. Conhece gente assim? Conheço muita gente assim. Aí o que o texto está falando para nós? O que Paulo fala? O que o autor de Hebreus está falando? Que isso vem da onde? Vem do Espírito de Deus ou vem da carne? Vem da carne. Certo? A nossa sexualidade, se nós vivemos na prática da sexualidade fora daquilo que Deus estabeleceu para nós estamos vivendo na carne ou estamos vivendo no Espírito? Estamos vivendo no Espírito. E essa raiz de amargura, então, brotando, ele fala, vos perturbe e por ela muito se contamina. Então, não é só a amargura contamina o meu coração. A amargura passa a contaminar também os outros quando eu tenho um problema com o Niltinho, por exemplo. Desculpa, tá, amorzinho? Só para a gente... né? Eu tenho um problema com o Niltinho, e aí eu chego para o Marcelo e falo, Marcelo, pô, Niltinho é fogo, cara. Niltinho é fogo, é um traste humano, né? Você sabe disso, né? E aí eu começo a criar um problema, porque eu começo a falar mal do Niltinho para outras pessoas, que outras pessoas também vão ter a mesma questão com o Niltinho. E aí, não somente eu não vou olhar na cara do Niltinho, o Marcelo vai comprar minha briga e não vai olhar na cara do Niltinho. Aí o Marcelo fala para outro, e quando viu, várias pessoas estão com problema com o Niltinho e não olham na cara dele. Então é disso que o autor está falando. E o que eu acho interessante, queridos, é que o autor está falando para a igreja. Ou seja, essa ideia que muitas vezes se tem, eu não vou na igreja porque a igreja tem um monte de hipócrita. Essa pessoa não ia na igreja, então desde que existe igreja. Porque quando os apóstolos falam para a igreja, significa que naquele primeiro século, aquela primeira geração de crentes, que tinham muitos deles visto Jesus ressurreto, tocaram em Jesus, falaram com Jesus, dormiram com Jesus, comeram com Jesus. Se essas pessoas estavam sujeitas a essas questões, que os apóstolos precisavam chamar a atenção delas que estavam ali, quem dirá todos nós? Amém? Então o ensino permanece sendo um chamado para todos nós. E eu não estou aqui falando para vocês isso daqui. Eu estou falando isso daqui para mim, porque eu também preciso sujeitar o meu coração e a minha mente a essas coisas. Porque eu também sou uma pessoa que posso estar sujeito
a viver a hipergraça todos os dias. E hipergraça é uma coisa, graça é outra coisa. A graça estabelece para mim uma vida de santificação, uma vida de busca. A graça estabelece para mim que eu tenho que viver em paz com todos. A graça estabelece para mim que eu preciso viver em santificação. A hipergraça é o contrário. A hipergraça me dá o direito de eu ter inimizades aqui dentro. A hipergraça me dá o direito de eu fazer da minha sexualidade o que eu quiser. A hipergraça me dá o direito de sair aqui da igreja e ali no centro espírita, tentar falar com meu pai que morreu há muitos anos. Acender uma velinha na esquina. Matar uma galinha preta numa encruzilhada. Esse negócio de galinha preta aí na encruzilhada, isso é uma coisa tão séria, queridos. O meu pai, antes de se converter, ele fumava. Daí meu pai estudava à noite e ele estava voltando para casa. E perto da minha casa, assim, faltavam umas 3 quadras, numa encruzilhada tinha um despacho. Né? Daí ele pensou assim, né? Ele viu lá que tinha um maço de cigarro, né? E ele fumava, ele pegou o maço do cigarro e deu uma bicuda no despacho. Sabe o que aconteceu com ele? Ele chegou em casa se arrastando, porque a perna dele endureceu, a perna que ele tinha chutado o despacho, e ele mal conseguiu em casa, teve que chegar em casa se arrastando. Então, para quem acha que isso não é a verdade, não é a realidade, que o mundo espiritual não existe, que os demônios não existem, meu pai teve a experiência de vivenciar essa realidade, de que isso de fato existe. Ontem eu estava conversando com uma pessoa lá em casa, ela contando de algumas situações em que ela vivenciou, mesmo depois de convertida, de ver espíritos, né, porque esteve passando um tempo no espiritismo mesa branca, né, e mesmo depois de convertido, passou muitos anos vendo espíritos dentro de casa. Amém, queridos? Certo? Então, cuidado para não entender errado as coisas. Amém? Graça sim, hipergraça não. Saiba viver em liberdade. Eu acho que dos grandes problemas dessa igreja talvez seja isso, sabe? Que às vezes vem pessoas assim que vêm lá da Assembleia de Deus, onde o cara não pode jogar futebol, não pode usar bermuda, não pode assistir televisão, não pode cortar o cabelo, não pode raspar o sovaco, não pode raspar o bigode, não pode fazer nada. Não pode ter, né? Digo as mulheres, né? Os homens podem, mas as mulheres não podem. Eu tinha umas tias, querido, sério mesmo, elas tinham uns bigodes que elas faziam assim, ó, tá? Olha, quando eu erguia o braço assim, queridos, parecia o Chewbacca embaixo do sovaco, entendeu? Mas é isso aí. Então não pode isso. Daí vem para Gólgota, pensa que vem para Gólgota e pode tudo. Entende? E aí se perde nessa liberdade. Então não é isso. Está tudo errado. Não é isso. Graça é que a gente foi chamado para ser um povo santo. Por causa da graça, por causa do que Jesus fez. Ele me amou na minha condição, mas me amou para que a minha vida fosse transformada e que glorificasse o nome dele. Amém, queridos?